Olá, tá por aí? Então chega mais que o Conexão tá no ar. Eu sou Rafael Costa e eu tô aqui para te contar que em julho deste ano, o governo federal anunciou o retorno da educação escolar para a grade curricular. E ela faz parte do programa Saúde na Escola, que foi criado em 2007. Mas no último governo, a educação escolar saiu das escolas. Que coisa, né? Vamos saber o reflexo disso aqui com os nossos entrevistados. Eu recebo a sexóloga Mariana Kiss. Seja bem-vinda, tudo bem, Mari? Obrigada, que prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Mari, qual é a importância da educação sexual? A importância é nós acolhermos, informarmos e ensinarmos as nossas crianças e adolescentes a se defenderem, né? E aí como é que a gente começa esse papo? Ensinando sexualidade para todo esse público, né? Há uma triste confusão com relação à educação sexual, né? Interpreta-se como educação em sexo, mas não é, gente, é educação em sexualidade, que segundo a OMS é uma energia que nos motiva a buscar amor, conexão, intimidade e por aí vai. A parte sexo é só um pedacinho desse tema que não precisa ser abordado nas escolas, já que é um grande tabu. A gente pode iniciar abordando as diferenças entre corpos masculinos e femininos, a gente pode falar sobre as diferenças de cor de pele, de cor de cabelo, de formato do corpo, porque daí a gente já está falando sobre o tema sexualidade. E tem muita coisa para falar que não necessariamente a gente aborde o erotismo ou a pornografia, porque realmente as crianças e os adolescentes precisam ser protegidos desse tema. E outra coisa muito importante, a partir do momento em que esse público tem esse tipo de informação, consegue se defender. Por exemplo, a minha filha de 4 anos sabe em que determinadas regiões do corpo dela, que são regiões íntimas, ela não pode permitir que outra pessoa toque. E eu sei que, inclusive, ela sabe dessas informações porque tem um joguinho aí que daqui a pouco eu vou pedir para você mostrar para a gente, viu, Mari? Também vimos aí a questão de jovens, né? No ensino fundamental, também no ensino superior com IST, né? Principalmente o HIV, né? E aí, Mariana, essa situação, né, das adolescentes grávidas, dos jovens com IST, né, como o HIV, que não tem cura, apesar de ter um tratamento extremamente eficaz, né, graças ao nosso SUS. E aí? Essas situações poderiam ser evitadas quando essas crianças fossem bem orientadas na escola? Sim, evitadas eu não digo por completo, mas uma forte prevenção, com certeza nós teríamos para os nossos jovens. E quando a gente fala em educação sexual para adolescentes, parece que só pinta o tema gravidez e IST. Só que antes disso a gente tem que fazer a desconstrução de muita coisa, principalmente do tema afetividade, para que eles se sintam seguros, acolhidos, para que façam perguntas. E aí sim a gente vem com o tema gravidez, porque nenhuma menina de 15, 16, né, até de 10, como você falou, crianças também estão suscetíveis aí a abusos e a engravidar, estão querendo ter filhos nessa idade. E com relação às infecções sexualmente transmissíveis, a mesma coisa. A gente tem uma forte campanha do uso de camisinha contra o HIV. Aí vem um forte trabalho do SUS para prevenção, né? Porque tem a PrEP, tem a PEP, tem a TARV, que todo mundo tem acesso. Então os adolescentes relaxam, HIV não é mais um problema. Só que eles esquecem que tem uma série de outras infecções que são tão maléficas quanto, né, sífilis, gonorreia. Por exemplo, uma menina que engravida e tem sífilis, a criança pode nascer cega. Olha a grande questão envolvida. E não se tem acesso à informação. Quando se tem, é um acesso sem acolhimento, sem didática, que o adolescente só olha, passa o olho, mas não absorve, não aprende. E aí a gente tem esses números altíssimos. Sim, uma educação sexual bacana. Primeiro começando no corpo docente das escolas, porque os professores e mestres, os pedagogos, precisam entender tudo sobre essa temática. E aí sim, a posteriori, sabendo passar de forma assertiva e acolhedora para essas crianças e jovens, com certeza a gente reduz esses números.
Teve uma pesquisa que até saiu no na Folha de São Paulo recentemente, mostrando que 73% dos responsáveis aprovam a educação sexual, né? E de que forma que os pais... Aí, Mari, eu já vou pedir para você pegar esse joguinho aí que eu gostei. De que forma que os pais podem ensinar de uma forma talvez mais didática, brincando, o que pode e o que não pode. Explica pra gente que joguinho é esse. Gente, isso aqui é um presente de uma aluna minha que minha filha ama. É o jogo dos sinais, que é muito usado didaticamente em diversas escolas para outros temas, menos para a educação sexual, né? Então, como é que a gente aborda o tema com o nosso filho? Primeiro, a gente tem que prestar atenção em que fase que a criança está. A minha filha, por exemplo, está na fase dos 4 anos. Ela pergunta tudo, eu respondo exatamente tudo conforme a linguagem científica, porém, há certos limites que eu não preciso ultrapassar porque ela não vai entender. Por exemplo, erotismo eu não ensino e nem devo ensinar, porque a gente precisa proteger. Então, o joguinho é assim, tem a cor verde, que pode, a amarela a gente tem que prestar atenção e a vermelha não pode. E aí eu falo assim, filha, vamos lá. Aqui a gente tem uma menina e um menino. É bom que a menina é preta, então a gente também trabalha essa diferença entre cores, entre corpos, entre formatos de corpos, pessoas, aceitação, né? E aí eu falo, filha, o que é isso aqui? Ela, mamãe, é a minha parte íntima. Pode tocar? Ó, mamãe, eu posso tocar, mas outra pessoa pode tocar? Não, mamãe, outra pessoa não pode tocar. Então qual é a cor? Vermelha. Isso vale para todo o restante do corpo, né? Seios, ela também sabe que a região íntima não pode. Boquinha, criança não beija na boca de amiguinho, criança não namora, criança é amigo, beija no rosto, abraça. Mas boca não pode. E aí ela vai montando os sinais, né? Perninha, ó, é atenção, porque tá perto da parte íntima. Bochecha, é atenção, porque tá perto da boquinha. E aí você vai ensinando outras coisas. Segredo, é só com a mamãe. E na hora do banho, como é que faz? Só você se toca, só você se higieniza. Aí parte dos pais também ensinarem essa higienização. E se alguém encostar em você na rua? Não, mamãe, eu saio correndo, eu conto para você, eu vou para o papai, eu conto para a professora. Né? A gente precisa também mostrar para os nossos filhos que eles têm uma rede de apoio, que não é só pai e mãe, porque a gente sabe que muitos abusos e violências contra crianças e adolescentes ocorrem no âmbito familiar ou com pessoas próximas, né? Pais, tios, irmãos. Então a gente tem que ensinar e a gente pode fazer isso brincando, na linguagem dela. Aí chegou ali 10, 11 anos que começa o desenvolvimento hormonal, a gente vai continuar abordando o tema com outra linguagem. Aí a gente vai apresentar a imagem do aparelho reprodutor feminino, o masculino, o que é, o que não é, como vai funcionar essa ebulição hormonal no corpo, o que a criança vai sentir, o que não vai, e por aí vai. Perfeito, Mari. E é importante também, Mari, a gente informar para essas crianças, né, principalmente a escola, de que existe o conselho tutelar, enfim, de que além da escola também tem outros pontos de apoio, não é? Sim, exatamente. E uma coisa muito importante que a gente precisa conversar aqui é que a educação sexual, ela nunca deixou de existir dentro dos parâmetros curriculares, ok? Ela realmente não aparece mais como tema integrador. O que é isso? São temas que todos os professores podem abordar indiretamente. Eu, professora de matemática, posso pegar uma atividade, falar de educação sexual, falar de algum tema relacionado e trazer ali para o âmbito da matemática. E assim todos os professores podem fazer, né? Nunca deixou de fazer parte. E aí, quando tiraram esse tema dos currículos, tem o tema direitos humanos. E sexualidade está dentro dos direitos humanos. Então, a gente precisa abrir a nossa consciência com relação a isso, né? E dar um fim a essa interpretação errônea do tema. Porque na lei do Plano Nacional de Educação, está lá, igualdade entre racial, regional, de gênero e orientação sexual. Só que de gênero é com relação ao gênero feminino e masculino. Não é, erroneamente, como falam por aí, principalmente os opositores do Congresso, ideologia de gênero.
Ideologia de gênero não existe. E quando a gente fala, né, quando está ali na lei orientação sexual, é com relação à educação sexual e não à orientação sexual sexoafetiva como a gente conhece. Então, por conta dessas interpretações errôneas, né, e a principal delas é achar que educação sexual é educação em sexo e não é em sexualidade, é que a gente tem toda essa falta de informação. E aí o professor em sala de aula não consegue identificar quando a criança está ali sofrendo um abuso, uma violência, né? E aí, muitas vezes também não sabe que tem um conselho tutelar que ela pode acionar. Para ela, o conselho tutelar é só ali, né, violência física, psicológica contra a criança. Mas não, essa rede dentro das escolas tem um papel fundamental e muito mais protetor do que a gente imagina. E é claro, né, tem de se trabalhar escola e família e escola. Primeiro a gente informa os educadores, em seguida os educadores têm ferramentas, aprendem ferramentas para ensinarem e passarem informações aos pais, e aí os pais. É um ciclo positivo do bem, de defesa, e que a gente consegue tirar muitas crianças aí da linha de violência e de abuso. Bom, e a Mari também tem, né, Mari, aí um trabalho com os professores. Fala rapidamente pra gente. Gente, eu tenho um projeto que é justamente para ministrar esse conteúdo para mestres e professores, seja dentro das escolas, né, ou dentro das universidades, abrangendo todos esses temas. O que é sexualidade, direitos sexuais, anatomia, como é que a gente aborda anatomia reprodutiva, anatomia do prazer, né, porque nossa genitália é também para o prazer. Desconstruo muitas coisas, conto toda essa história da educação sexual no Brasil, que começou lá em 1549 com os jesuítas, tentando vigiar e controlar as vergonhas dos nossos indígenas. Então tem muito conteúdo para ser abordado. É aquilo, gravidez e IST são temas importantes? Sim, mas a gente tem um longo caminho até chegar a esse ponto, porque se a gente só focar nesse ponto, o nosso público direto, né, final, os alunos, não vão entender nada, não vão se sentir acolhidos e os mestres e professores não vão se sentir seguros para ministrar essas informações. Agora, complementando a fala ali do outro professor, sexting e grooming, que são os principais vilões da internet para os adolescentes. Sexting é troca de mensagens e vídeos íntimos, é saudável entre adultos. Para adolescentes, não é. Grooming, a novela Travessia abordou que um adulto se faz passar por um adolescente para atrair aquele adolescente e depois praticar ou abuso ou exploração sexual, enfim. Então, são os grandes vilões, nós pais, né? Eu que sou pai de uma menina, eu fico muito preocupada com isso. A gente não tem esse total controle e eles não têm informação do que é e do que não é. E aí tem o cyberbullying, porque o namoradinho recebe aquelas mensagens, aí briga com a namoradinha e espalha para toda a escola. E o que a gente tem com o cyberbullying? Um grande número de suicídios, principalmente entre as meninas, que não sabem lidar com essas situações. Então, gente, o assunto tem de deixar de ser polêmico para se tornar um assunto de utilidade pública para toda a nossa rede de ensino, seja na base escolar, seja no ensino médio, seja nas universidades. Eu estou aqui para isso. Já estou aqui fazendo meu jabá, vou dar aula lá na UF, depois eu vou lá na UFRJ oferecer uma aula também, e assim a gente vai com passos de formiguinha mudando esse contexto aí. Com certeza. E o programa Conexão está aqui justamente para fazer essa conexão entre vocês, né? Tchau e até a próxima.